Pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu quero fazer uma pequena previsão de formação da imagem quando um raio de luz atinge uma determinada superfície e essa superfície tem formato esférico, não é? Só que quando um raio de luz incide sobre uma superfície, ele vai formar uma imagem em algum lugar, obedecendo a regra de refração dos raios, seguindo então o princípio da lei de Snell, não é? Então, o que acontece? Vamos visualizar aqui na tela uma figura aqui embaixo, onde eu peguei dois raios de luz para formar uma imagem onde o objeto fora de uma pequena região cuja superfície é esférica, e o raio de luz entra na superfície e forma uma imagem lá dentro dessa superfície. Essa superfície pode ser qualquer material, tá? A gente só está dizendo que é um material diferente do meio externo, tá bom? Onde o índice de refração é diferente. E seguindo aqui o princípio de desvio de raios, onde o índice de refração só de fora é maior do que o raio de dentro, só para poder seguir essa regra de refração dos raios. Pois bem, o primeiro raio de luz incidente sobre o eixo normal, a superfície, então não sofre desvio, ele vai seguir a lei de Snell, onde a lei de Snell era que N1 seno θ1 é igual a N2 seno θ2, onde essa regra era simplesmente uma relação em que, ao incidir uma superfície de n diferentes, né, N1 e N2, e a nossa normal, então ele obedecia a regra de desvio de raios em relação ao normal, tinha um ângulo que eu chamava de θ1, e em vez de passar reto, se ele fosse mais ou menos refringente, ele podia aproximar ou afastar da normal, dependendo do valor do índice de refração. Tá? Então a lei de Snell só obedecia essa regra aí. Tá joia? Então, olhando ainda para a nossa figura, do lado esquerdo, você vê que um outro raio que incide em algum ponto qualquer, então, seguindo a linha normal, que é esse ponteado que sai do centro de curvatura dessa superfície, esse é o centro de curvatura, então ele vai obedecer a lei de Snell, de forma que, como o índice de refração do segundo meio é maior que o primeiro, então o raio se aproximou da normal e em algum ponto formou a imagem. Tá? E aí ele definiu para a gente então um alfa e um gama, tá bom? E aqui um θ1, que é o ângulo incidente, e o θ2, que é o ângulo refratado, tá joia? Depois que ele atravessou a superfície. E o ponto de encontro dos dois raios é o ponto de formação da imagem. Ele definiu aqui um ângulo gama, tá bom? E essa altura y aqui que a gente colocou também para vocês, tá? Olhando para essa figura, a ideia aqui é que esse desvio desse raio, ou seja, esse segundo raio que vem por cima, tem um raio que vem por baixo, no eixo principal, e o segundo raio que vem por cima. A gente vai propor que esse raio é pequeno, esse desvio é pequeno, tá? Então esses tetas aí são pequenos. Se eles são pequenos, eu tenho que seno de θ é aproximadamente θ. Então a minha relação de Snell ficaria N1 θ1 igual a N2 θ2. E é aqui que a gente vai tentar então trabalhar para fazer a previsão de onde a minha imagem é formada em relação à posição do objeto e à curvatura da minha superfície. Tá joia? Então, só para visualizar ali na figura, se você pegar o triângulo OA, e olha só na figura aqui, tá? Na altura Y, então eu tenho OA e aqui embaixo aqui tem um pontinho, vou chamar de Czinho, tá? Então, esse pequeno triângulo que sai do objeto, vai até o ponto A, segue em linha reta, que a princípio estaria aproximadamente sobre a superfície esférica, mas está fazendo aqui um triângulo retângulo, chamar aqui de Czinho pequeno. Então, ele está dizendo para mim que essa pequena figura, então aqui faz um alfa, tá joia? E seguindo a minha linha normal, ele faz aqui um ângulo agora aqui no centro de curvatura da minha superfície, aqui faz um ângulo beta. Só que esse triângulo que está aqui, ó, alfa mais beta, mais algum ângulo qualquer aqui, eu não vou nem por letra nenhuma, daria 180. Porém, seguindo a linha da normal, aqui também tudo daria esse ângulo qualquer e mais esse pedacinho daria também 180. Então, esse θ1, na verdade, é o alfa mais beta, é igual a alfa mais beta. Né? Então, eu acabei de achar uma relação em que θ1 é igual a alfa mais beta. Agora, eu só preciso visualizar quem é o θ2. Não é?
Olhando para um outro triângulo na minha figura, então, olha só, eu tenho a minha linha da normal, tenho o centro de curvatura, eu tenho ainda a sequência no eixo principal, vai até o ponto I, e aí eu tenho aqui o ponto A, e aqui eu tenho uma linha, então, que é o outro raio refratado, não é? Na minha figura, então, esse ponto que está aqui é o θ2, porque aqui é o beta, não é mesmo? E aqui é o gama que ele me definiu. Tá? É esse triangulinho da ponta aqui, ó. Você consegue ver aqui o cursor passando, é esse triangulinho da ponta, é IAC. Tá joia? O meu triângulo IAC. Só que ainda seguindo a mesma ideia de soma de ângulos internos de um triângulo vale 180, esse pedaço que está aqui, mais gama, mais θ2, dá 180. Porém, esse mesmo pedaço mais beta também é 180. Então eu posso dizer que o meu beta nada mais é do que gama mais θ2. Então eu encontrei quem é o θ2, que é beta menos gama. Tá? Essa relação então que eu quero que você visualize. Tá joia? Então aqui eu tenho duas relações, o θ1 e o θ2 dado em função de alfa, beta e gama. Se eu substituir na lei de Snell, como é que fica? Então ficaria aqui N1 vezes θ1, mais θ1 é alfa mais beta, tá? Então aqui é a lei de Snell. É igual a N2 vezes θ2, mas o θ2 está aqui, ó, é beta menos gama. Tá bom? A única coisa agora que eu preciso é saber quem é alfa, beta e gama. Para isso, eu convido você a olhar ainda para esse triângulo formado devido a essa altura y que a gente definiu ali, ó. Tem aqui a altura, essa altura aqui é a altura y, né? E aqui também é o y. E esse y abrange os três ângulos, formando um triângulo retângulo. Tanto o alfa, que é esse triângulo que está aqui, ó, que eu estou passando aqui, OAC, não é? Então, tangente alfa é cateto oposto sobre o adjacente. E essa distância aqui do cateto adjacente, então, para nós é o P, que é a distância do objeto à superfície. Tá bom? Então, eu posso dizer nessa primeira relação que tangente alfa nada mais é do que o cateto oposto y sobre P. Na minha segunda relação que eu tenho, olhando para esse triângulo aqui, ó, y e beta, então eu tenho a distância do centro de curvatura ao espelho, que esse ponto y aqui é o ponto o espelho é uma lente, onde passa a lente. Esse é o vértice onde encontra a lente. Então, tangente beta é o cateto oposto y sobre o raio de curvatura C. Então, tangente beta nada mais é do que y sobre C. E eu tenho o último, que é o tangente gama, que vai ser quem? Olhando para essa figura, o cateto oposto é o y e gama é a distância onde está a imagem até a superfície. Esse era o nosso P', que é a distância onde forma a imagem, que é essa distância que eu quero descobrir. Então, o que é o nosso tangente gama? Nada mais é do que y sobre P'. Mas a gente comentou que isso daqui era um ângulo pequeno. Se é um ângulo pequeno, o seno de θ é aproximadamente θ. Mas para ângulo pequeno, então, tangente de θ também é aproximadamente θ. Então eu posso dizer que esse tangente de alfa é aproximadamente alfa, tangente de beta é aproximadamente beta, tangente de gama é aproximadamente gama. Tá bom? Quando você substituir essas equações e esses valores na minha equação principal que está ali, então, olha só, vou só arrumar aqui, né? Então você teria o nosso N1 vezes, em vez de alfa, pode ficar y sobre P. Em vez de beta, fica y sobre C. É igual a N2 vezes o beta, é y sobre C. E aqui o gama, então, menos gama, que é y sobre P'. Tá bom? Esse y já posso colocar em evidência, já posso cortar todo ele e posso então simplificar essa conta. E eu já vou mostrar ela aqui melhor para você, como é que ficaria a simplificação dessa conta aqui embaixo. Ficaria então que N1 sobre P mais N2 sobre P' é igual a essa relação aqui, onde esse R, que eu estou chamando de R, na verdade é o raio de curvatura, que é a distância C. Tá bom? Tá? Então essa é a relação, a equação de lentes esféricas de um objeto situado fora da lente, uma superfície ela é esférica e o raio ele
penetra na superfície seguindo a lei de Snell, então a gente está prevendo aqui o P' onde a imagem se forma, tá joia?